Olá, falar sobre as questões ambientais, tá? Este é um assunto do pós-médio. Então, eu vou tratar sobre os problemas ambientais, tá? Os que mais caem no Enem, nos vestibulares, tá? Então, eu vou tratar dessa problemática ambiental, tá? Mundial, tá? Fiz aqui um resumo do que mais cai no Enem, por exemplo. Então, problemas ambientais, o que saber para o Enem? Então, os problemas ambientais é uma problemática, tá, mundial. Tá? É a utilização dos recursos, tá, pelo homem tem ocasionado diversos problemas ambientais, diversas questões ambientais. Tá? Então, todos esses problemas ambientais são fonte de pesquisas, tá? Com pessoas sérias, tá? Então, está acontecendo, tá? Então, veio ocasionando, tá? Mais precisamente desde a Revolução Industrial, tá? Desde quando o homem passou a utilizar mais os recursos naturais em larga escala, tá? Então, há de haver uma preocupação, tá? Para combater esses problemas ambientais e logo as questões ambientais. Então, o que saber para o Enem? Problemas ambientais é um assunto pertinente, sempre presente no Enem, tá? E nos diversos vestibulares do país, tá? Então, sempre cai questões, principalmente na geografia, é, é, cai as questões, está relacionada com outras disciplinas, então é sempre bom estar atento. Por ser um tema de grande amplitude, pode ser abordado de diversas formas no seu exame. Por isso, é essencial saber o que é e como ocorrem os principais problemas que afetam o meio ambiente e interferem na vida humana. Então, a seguir, eu vou falar sobre cada um desses problemas, tá? Desses problemas ambientais. Então, deixando claro que esses problemas ambientais é causado pela ação humana, tá? Então, o uso em larga escala, a poluição, tá? Então, tudo isso causa problemas ambientais, tá? Relacionado com os fenômenos geográficos também. Primeiro problema ambiental, tá? Já falei sobre esse assunto, tá? Dentro de outros assuntos, tá bom? Então, as chuvas ácidas, tá? É um problema ambiental, tá bom? Então, entre os vários problemas ambientais provenientes da poluição emitida pelas grandes indústrias, existe a chuva ácida. Este fenômeno ocorre devido à grande quantidade de gases poluentes lançados na atmosfera, principalmente pelas indústrias, nas grandes cidades, nas pequenas cidades. Então, aonde tem indústria, tem poluição. Tá? Lançados na atmosfera e acontece principalmente nas cidades industrializadas e em locais próximos a usinas termoelétricas. Então, as maiores cidades, as grandes cidades com bastante indústria, tá? A exemplo da cidade de São Paulo, tá? Lança muitos gases poluentes, tá? Na atmosfera. Então, logo vai ter chuva ácida nessas cidades. Então, aqui está uma explicação sobre como ocorre, tá, essa chuva ácida. A chuva ácida ocorre quando os óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono e o dióxido de enxofre, liberados pela queima de combustíveis fósseis, tá, oriundas do petróleo, tá, que é a energia utilizada para a produção, tá, nas indústrias, reagem com as partículas de água liberadas pelas nuvens, formando ácido nítrico e o ácido sulfúrico, que se precipita em forma de chuva, neve ou neblina, e ocasionando o que vamos chamar de chuva ácida. Tá? Então, uma chuva carregada de poluentes. Tá? Então, quando acontece esse fenômeno, nós vamos chamar de chuva ácida. Aqui coloquei um exemplo de como acontece, tá? Essa chuva ácida, tá? Com os gases poluentes na atmosfera, tá? Então, vai ocasionar a chuva ácida. Tá? E toda essa água que cai vem com os poluentes e acaba a poluição voltando para a Terra.
tá? Então, aqui está o exemplo, tá? Das indústrias lançando esses gases, tá? Aqui junta-se com a água, tá? O H2O, vai formar nuvem, tá? E essas gotas de água, tá? Essa água volta para a terra, tá? Em forma de chuva ácida. Uma chuva poluente. Continuando, temos o efeito estufa, que alguns céticos dizem que não existe, mas existe sim. É fruto de estudo, tá? De pesquisas sérias, tá? Então, o efeito estufa, tá? Coloquei aqui uma imagem representando, tá? É um sistema natural do planeta Terra. Ele mantém a temperatura estável e ideal para o equilíbrio de grandes partes das formas de vida em nosso planeta. Então, o efeito estufa, tá? Então, a atmosfera, ela vai ter uma camada protetora, tá? E essa camada, ela serve para impedir, tá? Os raios ultravioletas, tá? Impedir diminuir a emissão, amenizar a emissão dos raios solares, tá? Então, então, vai manter o equilíbrio na nossa Terra, tá? Da nossa vida, tá? Das diversas formas de vida em nosso planeta. É constituído pela ação dos gases, dióxido de carbono, óxidos de azoto, metano e ozônio, presentes na atmosfera, que permitem a passagem da luz do Sol, mas retém o calor por ele gerado. Então, o aumento do efeito estufa é um efeito prejudicial ao meio ambiente. Este é gerado pela derrubada, tá, de queimadas, tá, de ambientes florestais, as queimadas nas grandes florestas, pela emissão de gases poluentes, principalmente das indústrias. São as árvores que regulam a temperatura, tá, no nosso planeta. São as árvores que são reguladoras da temperatura. Os ventos e o nível das chuvas em diversas regiões. Com a diminuição, por exemplo, das florestas, tá? A temperatura terrestre tem aumentado na mesma proporção. Então, se há uma diminuição das florestas, tá? Vai haver, tá, o aumento da temperatura no nosso planeta. Então, vai aumentar essa temperatura. Então, o efeito estufa é o aumento da temperatura ocasionado, tá, pela perda das florestas, principalmente ocasionados pelas queimadas, tá? E o lançamento de alguns gases na atmosfera, tá? Então, isso vai aumentar a temperatura. Então, esse vai ser o chamado efeito estufa, que vai ocasionar mais à frente, tá? O aumento da temperatura no planeta vai ocasionar, tá? O aumento do nível do mar, tá? Com o descongelamento das geleiras. Então, vou tratar mais à frente sobre esse assunto, que é o aquecimento global. Este fenômeno é caracterizado pelo processo de elevação média da temperatura da Terra ao longo do tempo. Então, esse fenômeno quer dizer o quê? Que é o aumento da temperatura da Terra, tá? Uma elevação da temperatura da Terra ao longo do tempo, ao longo dos anos. Tá? Sua ocorrência estaria acelerada por causa da ação do homem na Terra, provocando problemas atmosféricos e nos níveis dos oceanos, tá? Essa provocação nos níveis esses problemas atmosféricos, tá? É o aumento da temperatura em si e dos níveis dos oceanos, é o aumento do nível do mar, devido ao derretimento das calotas polares. Ah, mas qual é o problema do aumento do nível do mar? Algumas cidades, algumas regiões, quando há aumento do nível do mar, tem que haver retirada das pessoas daquele lugar. Tá? Então, causa inundação. Já temos exemplos de algumas populações que tiveram que sair do seu lugar, do seu território, devido ao aumento do nível dos oceanos, tá? Ocasionado pelo derretimento das calotas polares. A intensificação do efeito estufa seria uma das principais causas do aumento do aquecimento global, que é o aumento da temperatura. Consequências da emissão dos chamados gases estufas. Os gases estufas mais conhecidos são o dióxido de carbono e o gás metano.
tá? Então, essa é a importância, tá, da preservação, tá, das florestas, tá, para evitar esse aquecimento global. Então, tudo que o homem faz na natureza vai interferir nos fenômenos, tá, principalmente geográficos, tá? Então, vai dificultar ainda mais a nossa permanência, tá, aqui na Terra e dos diversos indivíduos que compõem esse planeta. Temos a destruição da camada de ozônio, tá bom? A camada de ozônio age como um importante filtro da maioria dos raios ultravioletas nocivos para a vida humana e emitido pelas atividades solares. O ozônio é um gás composto por moléculas com 3 átomos de oxigênio, tá? E encontra-se distribuído na atmosfera. Então, a camada de ozônio é uma camada protetora, tá, da Terra. Então, ela funciona como uma camada que impede os raios ultravioletas, tá, que são nocivos à vida humana, por exemplo, nocivos à nossa pele, tá, nocivos aos animais, tá bom? Então, ela funciona como uma camada protetora. Há evidências científicas de que a poluição emitida pelo homem está destruindo a camada de ozônio, com essa diminuição da concentração de O3, que é os 3 átomos de oxigênio, há um aumento da quantidade de raios ultravioletas, que chegam à superfície terrestre, provocando diversos impactos ao meio ambiente. Então, uma maior quantidade, aumento dos raios solares ultravioletas na superfície terrestre, ela é prejudicial, tá? Até a nossa vida, tá, humana, tá? Então, vai ocasionar o aumento da temperatura também. Então, a camada de ozônio, ela é uma camada protetora da Terra. O que ela faz? Ela impede os raios ultravioletas nocivos de chegar até a superfície terrestre, de chegar até os seres vivos, tá? Então, quando há, tá, essa destruição dessa camada, tá? Então, logo vai aumentar a emissão desses raios ultravioleta. E o desmatamento? O desmatamento é a retirada da mata ciliar, tá? De determinado lugar. Então, quando há um maior desmatamento, mais vai haver o aumento da temperatura. Tá? O desmatamento consiste no processo contínuo de remoção de vegetais em áreas florestais. Tá? E também não é adequado, tá, a retirada, a remoção vegetal da vegetação e até em áreas que não sejam áreas florestais. O crescimento das cidades, tá, é um motivo para ocasionar esse desmatamento, e das indústrias tem ocasionado na diminuição de áreas verdes para dar lugar a grandes construções. Além disso, as queimadas e incêndios florestais também podem agravar o problema ambientais sérios, como o aumento da temperatura, por exemplo. Então, a perda ciliar, a perda da vegetação em determinado lugar. Então, pode ocasionar também o deserto em algumas áreas, tá? Tem algumas áreas que já está havendo uma desertificação por falta dessa mata ciliar. A retirada da vegetação também ocasiona a perda de nutrientes, tá? De determinado terreno, determinado lugar. Então, as matas ciliares, a vegetação, ela é importante para manter esse equilíbrio. A maior área florestal de nosso país, tá, é a floresta amazônica. E mesmo ela, sendo bem precioso tanto nacionalmente quanto mundialmente, ela sofre constantemente com esse tipo de problema devido às consequências da derrubada ilegal de árvores. Temos também áreas que está havendo derrubadas de áreas, tá? Não é ilegalmente. Tem o problema dos madeireiros, tá? O desmatamento interfere no equilíbrio natural da natureza, extinguindo o habitat humano de diferentes espécies, desprotegendo o solo e também gerando impactos negativos para as camadas atmosféricas. Então, como vocês podem perceber, tudo é um equilíbrio. Então, se há mais emissão de gases, se há desmatamento, então vai ocasionar outros fenômenos prejudiciais à vida humana aqui na Terra, tá? E também a outras espécies.
Então, aqui está as referências, tá? Que eu utilizei para fazer essa explanação, tá bom? Foi muito bom estar com vocês e até a próxima. Espero ter contribuído, tá?